Olá, meus irmãos. Abram comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 47. Salmo de número 47. Essa é a porção da palavra do Senhor que vamos refletir um pouquinho hoje pela manhã, ou à tarde, ou à noite, conforme seja o momento que você estiver aí assistindo esse vídeo. Diz assim: ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Meus irmãos, esse é um daqueles salmos que a gente define como salmo real, né? E o que são os salmos reais? São aqueles salmos que tem em seu conteúdo uma ênfase muito forte voltada ou para o rei humano, né, ou para o grande rei, aquele que é rei do universo, que é o Senhor, que fala a respeito da realeza do nosso Deus. Então nós temos alguns salmos aqui que em alguns momentos eles até abordam um pouco a perspectiva ali da realidade do rei humano, né? Mas tem muitos salmos aqui que tratam da realeza do nosso Deus. Por isso esses salmos são chamados de salmos reais, por causa disso, por causa desse tipo de abordagem. E esse salmo é um desses salmos que são, então, definidos aqui, que se encaixam nessa definição de um salmo real, né? E esse salmo, você percebe que a realidade histórica dele aqui tem a ver com o fato de Deus ter dado ao povo, né, a vitória, ter colocado esse povo de uma forma vitoriosa no confronto com os outros povos. O salmista faz menção a isso, né? Ele vai dizer aqui, olha, versículo 3, ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Então é uma visão do cuidado de Deus na vida desse povo, principalmente no confronto, nas lutas, nas batalhas que esse povo enfrentou, e o reconhecimento de que foi a mão de Deus quem cuidou desse povo e quem levou esse povo ao triunfo, à vitória. E ele reconhece a mão de Deus ao mesmo tempo que ele declara o reinado, né? A soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, sobre todos os povos, sobre todas as nações. E eu quero pensar com você um pouco a respeito disso, essa visão da realeza do nosso Deus. E quero destacar algumas coisas aqui para a tua edificação. A primeira delas tem a ver com a forma como esse salmo olha para a realidade histórica. Vocês perceberam que ele olha para as vitórias que o povo teve, para os confrontos que o povo enfrentou e se sagrou vitorioso. E nessas realidades aí de vitória e de triunfo, o foco dele não é necessariamente o sucesso que o povo teve, né? Ou a bênção que o povo recebeu. Tudo isso está apontando para a grandeza de Deus sendo revelada na vida daquele povo. Vocês perceberam que o foco do olhar não é a própria realidade do povo, mas é aquilo que Deus revelou ao agir na vida do povo. Ou seja, o povo enfrentou o inimigo, venceu o inimigo, mas o foco não está na bem-aventurança do povo de ter tido uma vitória, mas em Deus revelando a sua soberania,
o seu poder, a sua majestade e ao mesmo tempo o seu cuidado para com o povo. O foco está em Deus. E a gente precisa entender isso. Quando a gente fala do amor de Deus por nós, da misericórdia de Deus por nós, e até mesmo das intervenções que nós vemos a mão de Deus realizar a nosso favor, nós temos que entender que a forma correta do nosso coração se quebrantar e se alegrar nessas horas é, primeiramente, reconhecer o quanto que Deus está se mostrando grandioso, glorioso e misericordioso ao agir na nossa história. Esse é o verdadeiro louvor que precisa estar presente. A gente pode se alegrar em razão de estarmos desfrutando de coisas boas, de bênçãos do Senhor. Podemos e devemos nos alegrar. Mas o que nós não podemos de forma alguma é fazer com que o nosso coração se apegue apenas à parte que nos cabe, que nos toca. Que a nossa alegria, que o nosso louvor seja fruto apenas daquilo que é benefício que estamos desfrutando. Porque se for assim, nós estaremos louvando a Deus tão somente por causa daquilo que nós estamos experimentando de benefício e não em razão da grandeza, né, e do ser dele, da perfeição que ele revelou ao nos dar tais benefícios. Aqui ele olha para as vitórias, mas ele olha para as vitórias e reconhece a realeza, a grandeza, a soberania e o domínio de Deus sobre o próprio povo e os demais povos. E é porque Deus é rei, é porque Deus é soberano, é que ele pode de fato intervir e dar ao povo como deu aqueles livramentos. E é assim na nossa história também. Então, nas experiências que temos com Deus, nos benefícios, nas bênçãos que experimentamos e que recebemos das suas mãos, o nosso coração, primeiramente, tem que aprender a reconhecer a grandeza do amor dele quando ele nos ama, a grandeza da misericórdia quando ele exerce misericórdia, a grandeza da bondade quando ele manifesta essa bondade na nossa vida, a grandeza do amor dele e da graça. E então louvá-lo por essas perfeições sendo reveladas de forma prática na nossa caminhada histórica. E não louvá-lo apenas porque estamos desfrutando de algo que nos agrada. Porque se nos comportarmos da forma correta, nós seremos capazes então de continuar louvando o Senhor, mesmo quando a situação não for agradável, porque estaremos vendo ali os atributos do Senhor também se manifestando por meio da soberania dele. Então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio desse texto, que eu quero chamar a tua atenção, é que esse texto, quando ele enfatiza e exalta a realeza do nosso Deus, isso é uma palavra que tem que nos dar também confiança e esperança. O nosso Deus reina. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele enfatiza isso aqui. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso Rei, cantai louvores. O versículo 2 ele diz, pois o Senhor, ou seja, Yahvé Altíssimo, é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. O grande Rei. No versículo 7, Deus é o Rei de toda a terra. Versículo 8, Deus reina sobre as nações. E no versículo 9, ele diz, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Deus é rei e ele reina soberanamente. Isso tem que nos dar confiança e também esperança. A nossa vida nesse mundo, por mais que aos nossos olhos, às vezes, a gente olhe e não consiga perceber muito sentido em algumas coisas, e às vezes aos nossos olhos as coisas parecem estar descontroladas, um tanto quanto caóticas, para Deus nada disso é verdade. Para Deus não tem nada descontrolado, não tem nada caótico, não tem nada desgovernado. Não, Ele é o Rei de toda a terra. Ele continua reinando como sempre esteve, governando e controlando
os caminhos da sua criação. E isso tem a ver com a sua criação em geral e tem a ver com cada uma das nossas vidas em particular. E tem a ver com o destino da igreja dele. Ele conduz tudo dentro da sua soberania e do seu propósito eterno. Isso tem que fortalecer o nosso coração e ao mesmo tempo nos dá esperança. Esperança por saber que não importa de fato o que vamos experimentar na nossa história, nós estamos nas mãos dele. E das mãos dele nada nem ninguém pode nos arrebatar, porque estamos nas mãos daquele que é o Rei do Universo, aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Então que o Senhor te abençoe, que hoje você tire um tempo para orar depois de ouvir essa palavra, reflita na tua vida, peça ao Senhor para trabalhar no teu coração, para te encher de segurança, de esperança na soberania dele, no cuidado dele, na provisão, na direção dele, e ao mesmo tempo que o teu coração aprenda a louvá-lo como o Rei, o Senhor de toda a terra. Que nas experiências diárias que você tem com ele, que ao receber as bênçãos ou ao ter que passar pelas dificuldades, que você sempre reconheça o cuidado dele, a presença dele, o governo dele, a soberania dele, e que você sempre tenha um coração cheio de louvor e os lábios também dispostos a louvá-lo por ele ser o Rei de toda a terra. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.